Neste final de semana, reservei a reflexão para falarmos um pouco sobre a Eucaristia, sobre a missa. Estamos aí no ano da fé, terminando o ano da fé. O ano da fé foi um ano rico, onde a gente teve a oportunidade de rever a nossa reflexão, a nossa fé, procurar corrigir um monte de coisas que não conduzem à fé cristã. Neste ano de 2013, nós comemoramos os 50 anos do Concílio Vaticano II, que trouxe toda uma reformulação do modo de ser da Igreja Católica. Estamos comemorando os 25 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. E todos esses fatos unidos à liturgia de hoje, que nos chama a atenção sobre o modo de oração, há um pouquinho de reflexão sobre alguns pontos, talvez 5, para a nossa identificação enquanto católico, que participamos da missa e que vamos à missa. O primeiro ponto que eu faria como pergunta é esta: o que é a Santa Missa? O que é a missa? Nós vamos à missa todos os finais de semana ou durante a semana, e às vezes, talvez, a gente pode se questionar: mas eu vou à missa por quê? Por qual razão eu vou à missa? O que significa eu ir à missa? Você que veio hoje aqui à missa, você veio por quê? Por qual razão você deixou a sua casa e veio aqui à igreja hoje? Pois bem. Então a definição do catecismo é esta: eu venho para renovar o sacramento do sacrifício da cruz, ou a renovação sacramental do sacrifício da cruz. Só isto, ou tudo isto. E nós podíamos parar e botar ponto final. Não tem mais nada a dizer sobre a missa. E como é difícil a gente entender que a missa é a renovação sacramental do sacrifício da cruz. Então a missa, mal comparando, é aquele teatro que aconteceu no Monte do Gólgota. Aquela mesma experiência que Jesus teve, nós a reproduzimos aqui na missa. E é um sacrifício, é uma apresentação única, não se repete. Nós somente renovamos este mesmo sacrifício. É como que a lembrança do teatro grego, né? Diferente dos teatros hoje. As pessoas decoravam aqueles textos enormes, né? O escritor escrevia aquelas peças teatrais. E todo aquele investimento, todo aquele sacrifício, toda aquela luta, preparar cenário, discutir, decorar o texto para apresentá-lo uma única só vez. E jamais o teatro grego se repetia. A missa é a mesma coisa. A missa é a renovação do sacrifício da Santa Cruz. Por isso que a missa, ela não pode ser tratada como qualquer coisa seríssima. Segundo ponto, a gente, quando vai à missa ou nós vamos à igreja, nós damos à missa vários nomes, mas representa a mesma coisa. Por quê? Porque diz o Concílio Vaticano II que a missa é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Tem gente católica que é muito devoto disso, devoto daquilo. Você tem que ser devoto da Santa Missa. E a Santa Missa, ela é plena, ela é completa
completa, não falta nada. Não falta nada para o católico. E o católico fica cheio, repleto. Ele busca na missa a sua fonte do seu alimento, a sua água que sustenta, o seu alimento que sustenta. E o ápice, o máximo, você busca na missa. Já imaginou se eu descobrir isto, como a missa tem importância na minha vida? Aí a missa não é uma missa fútil, aí não preciso de certos tipos de missas que existem por aí. Por quê? Porque eu descobri o valor da Santa Missa. E essa Santa Missa é a ceia que Jesus fizera no último dia da sua paixão, antes da sua paixão. Porque em seguida à celebração de Jesus, começou a luta. Eu vou à missa para me alimentar, me fortalecer. Um terceiro ponto que eu me pergunto sobre a missa, eu posso me perguntar: quais são os fins pelos quais oferecemos a Santa Missa? É muito comum a gente vai à missa porque a gente vai dar a ação de graça, que é muito pouquinho, né? Mas normalmente nós vamos à missa para rezar para o defunto. Aí está tudo errado, né? Reza-se também para o defunto, claro. Mas essa não é o fim da Santa Missa. O fim da Santa Missa são 4 coisas pelas quais você vai à missa. Primeira coisa, porque eu vou à missa. Eu vou à missa para adorar Deus. Vou à missa para adorar Deus. Primeira coisa, quando eu saio da minha casa, eu me dirijo à igreja, que eu vou à missa, eu já começo a minha adoração. A missa é o santo sacrifício de adoração a Deus. Isso eu faço na Santa Missa. Por isso depois eu vou falar do comportamento que nós devemos ter para esse gesto de adoração. Segunda finalidade da Santa Missa é pedir ao Senhor o dom da ação de graças. A missa é uma grande ação de graças. Por isso que a missa é a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? É a ação de graças. Tem gente que confunde a Eucaristia com comunhão. Comunhão não é Eucaristia. Terceira razão, eu vou à missa para agradecer os benefícios que Deus me deu durante a semana. Por isso que católico que presta, ou que preste, não falta missa no domingo. Vou repetir para você, talvez você escutou. Católico que preste, não falta missa no domingo. Católico mequetrefe, xereré, lambuza banco, esquenta banco, vai de vez em quando à igreja e troca facilmente a missa por qualquer coisa. Missa não se troca, você não negocia nada. Quando chega o momento de você, cristão, católico, ir à missa. A missa é o lugar de eu agradecer os benefícios que Deus me deu. E eu só posso fazê-lo no domingo. Ah, mas seu padre, eu vou na semana. A semana não é igual missa de domingo. A missa, o lugar da missa é o domingo ou sábado à noite. A semana é a sobremesa. Você vem se alimentar fortemente no domingo. E a quarta razão pela qual eu vou à missa é porque a missa é o lugar da satisfação dos meus pecados. Porque eu sou pecador e eu vou à missa reconhecendo que eu sou pecador. Eu vou à missa para pedir perdão a Deus. É aqui que é o ato da reconciliação. Porque é o ato da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz.
E como o sacrifício de Cristo na cruz, Ele lavou os meus pecados, eu vou à missa renovando, dando satisfação a Deus pelos meus pecados. Um quarto ponto, a gente como católico não pode faltar à missa aos domingos. O domingo é o lugar, é o dia, o momento que você vai à missa. E católico não pode abrir mão deste momento. Um quinto ponto seria, talvez pudéssemos falar um pouquinho de comportamento da missa. Aí já não tem mais muito a ver com a doutrina, coisa assim, é comportamento físico, comportamento humano. Primeiro deles, a igreja, o catecismo, recomenda a comunhão dominical para aqueles que estão preparados para tal. E a gente prepara-se para a Santa Missa, primeiramente pelo jejum. Jejum. É muito comum, tem gente que vem à missa mascando chiclete, ou goma de mascar. Aí chega na hora da missa, tira a goma, coloca debaixo do banco e entra na fila da comunhão. A gente precisa ter no mínimo 1 hora de jejum, que é tão relaxado, né? Porque quando eu era moleque, eu ia à missa, morava lá no quilômetro 4 de Alves do Machado, andava 8 quilômetros, ia na missa das 8 horas lá em Machado, ia em jejum e voltava, só tomava café quando chegava em casa, que era por volta de 11 horas ou meio-dia. E ninguém morreu. Jejum eucarístico não mata ninguém. Tem gente que enche a cara de comida, de churrasco às 5 horas da tarde e vamos nos preparar para a Santa Missa. E toma umas garoba ainda, né? E vem todo fedidão para a missa. E entra ainda na fila da comunhão. Aquele bafo danado, né? Até Jesus fala, nossa, que bafo, né? Irmão, precisa preparar para a Santa Missa. Tem que ter comportamento. É muito comum hoje, com esses movimentos loucos dentro da igreja, as pessoas querem receber a comunhão de joelhos. Joelhos. E você aqui na nossa diocese, ninguém recebe comunhão de joelho. Quem administra isso, quem diz isto, quem orienta esse gesto, que é insignificante, é o bispo. É o bispo. Por que, seu padre, eu não posso receber Jesus de joelho? Porque você está recebendo uma pessoa. A Eucaristia, o que é a Eucaristia? Eucaristia é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Na sua casa, quando você recebe uma visita, você a recebe de joelhos ou de pé? É a mesma coisa. Ah, mas a hóstia é sagrada. Sim, sagrada é, porque as pessoas não entenderam ainda a missa. Está fazendo confusão com as coisas. Depois, outras coisas aqui na nossa paróquia, nós temos o nosso folheto, né? Na missa do domingo já tudo bem, porque já terminou, não tem mais outra missa, né? Mas às vezes o pessoal vem na missa do sábado, domingo de manhã, e tem a mania de dobrar o folheto, né? E dobra do jeitinho dele para seguir a missa. Só ele é o dono do folheto. Isso parece que foi feito para ele usá-lo. E depois deixa todo dobrado e larga aí para você que vem no domingo à noite. Pega o folheto mal educado, todo dobrado, todo estragado, além de lambuzado, às vezes rasgado inclusive. Por quê? Porque a gente não tem postura de celebração da missa. Quando eu vou à missa, eu participo da missa, eu tenho que ter também postura. Eu não fico esparrachado no banco, né? Se estivesse vendo televisão assim. Sim, só falta botar o pé em cima do banco da igreja. Eu me sento, encosto o espaldar no banco e fico assistindo à celebração da missa. E quando o padre prega, eu não fico lendo folheto. O palhaço que está pregando e o mequetrefão lá fica lendo folheto. Gente, que falta de educação.
Você quer ler o folheto, você vem aqui durante a semana, pega o folheto e leva para casa. Tem que prestar atenção. Eu falo isso por quê? Porque a nossa missa é transmitida pela internet e fica gravado os vídeos. E de vez em quando eu ouço a minha homilia e vejo lá o povo, né? Além de ficar a gente abanando, né? Folheto da missa não é leque. Leque é outra coisa. Não é você ficar abanando assim, tá calor, né? E abana, que abana. Né? Então folheto também não serve para ser abanado. Então tem que ter postura, irmão. Tem que estar disponível na Santa Missa. Né? Eu não venho à missa para fazer uma missa cheia de conversas. Aquele converseiro. Né? Você vem à missa domingo de manhã é bravo. Aquelas senhoras que vêm lá da missa de vez em quando, né? Aquele converseiro começa a contar as histórias, como está em casa, como é que foi a semana. Além de chegar na igreja, bom dia! Todo mundo tem que escutar. Como que vai? Tudo bom? Ah, essa semana eu fui no médico. Hoje de manhã tinha uma ONG que eu fazer exame do meu coração. Mas sabe, graças a Deus meu coração está bom. Tá bom, então tá bom. Não precisa ficar contando. Então a missa, você vai à missa, não precisa ficar contando as coisas. A missa, irmão, é lugar do silêncio. Veja vocês, vem, agora você pode pegar o folheto comigo. Vem aqui, vem no folheto comigo. Aqui no número 5 do folheto, né? Quando o padre chama a atenção, dizendo assim, oremos. Nesse momento, o que é que você faz? Eu acho gozado porque quando eu falo oremos, e eu fico em silêncio, o povo está rezando o folheto. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai nossa vida. Não, é hora de silêncio. Se você é curioso, se tem fogo, não consegue fazer silêncio, fecha os olhos. Aí você não tem tentação de ficar lendo o folheto. Fecha os olhos e faz 15 segundos de silêncio. Porque é isso que eu faço. Por isso, você sabe por que nas igrejas, porém, os padres não fazem silêncio? Porque o povo não faz silêncio. Porque a coisa mais difícil numa missa é você fazer silêncio. E fazer da missa um espaço de celebração para que você fizesse ou faça silêncio. Então fica aí, queridos irmãos e irmãs, alguns desses detalhes assim da Santa Missa, para que a gente possa participar bem da celebração. E você participando bem da celebração, a sua missa com certeza vai ser muito mais frutífera e você tirará muito mais proveito da celebração. Combinado assim? Sim. E se não tiver, nós vamos aqui o número 10 do folheto fazer a nossa profissão de fé.